Vamos lá então? Já foi? Já foi. Você não precisa falar gravando, nem nada? Você Gravando. tá fazendo o que aqui, João Pedro? Peste. Se nem gravando você vai falar comigo. Ai, amiga. Já tá gravando já, vamos lá. Tá acabando o quê? Já tá gravando já, eu falei. Já tá... Oi gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar, eu acho que a gente vai finalizar os assuntos pedidos em enquetes lá no meu Instagram. Eu coloquei umas enquetes lá no início de abril, perguntando, eu dava duas opções de temas e perguntava o que eles queriam que eu gravasse primeiro, né? Então eu gravei sobre inteligência emocional, já tá aí 3 partes no ar, um tema bastante elogiado e extenso, né? Depois nós gravamos sobre o que, João? Mãe narcísica? Oi, João. Vamos lá, tudo bem. Eu já tô conversando com você na abertura hoje, já tô acelerada. Mãe narcísica, né? Mãe narcisista, depois borderline, não. Depois automutilação. foi automutilação. E agora a gente vai gravar sobre suicídio, né? Então hoje a gente encerra os pedidos feitos lá nas enquetes do Instagram. É claro que as outras opções que eu fui colocando lá, em algum momento eu posso trazer aqui. Provavelmente nós vamos fazer uma sequência boa sobre depressão, é uma coisa que eu quero falar há bastante tempo, né, João? Só que eu coloquei lá depressão com inteligência emocional, a inteligência emocional disparou na frente, então eu gravei primeiro pra cumprir o combinado lá no Instagram. Mas aí hoje a gente encerra então os pedidos feitos lá nas enquetes. E aí o que a gente vai gravar em seguida, eu não sei, nós vamos ver aí com vocês depois. Tá bom? Vamos falar então de suicídio. Espero que vocês gostem do vídeo, afinal foi um pedido de vocês. Espero que vocês compartilhem com quem precise, comentem, deixem feedback como vocês vêm fazendo, né? Se vocês não mandam aqui, no geral vocês mandam lá mesmo no Instagram por direct pra mim ou pelo WhatsApp. E é isso, é um conteúdo que a gente faz pra vocês mesmo e que pra servir de informação, né? E pra ajudar aí minimamente quem precisa. Vamos lá então falar sobre suicídio. Quando a gente fala de suicídio, eu perguntei lá se vocês queriam falar especificamente na adolescência, porque a gente tem material para falar só nessa faixa etária, ou se vocês queriam de modo geral e apareceu lá de modo geral. Então vamos abrir aqui com algumas informações. Estigma e tabu, né? João, o que é estigma e tabu? Tabu eu sei que é uma coisa que as pessoas não gostam de falar. Tá. Estigma eu não sei. Não? Tá. Na minha área, né, a psicologia é muito estigmatizada pela forma, pelo nosso objeto estudado, que é a mente humana, né? Então a gente fala muito assim, tem muito estigma para falar de depressão, tem muito estigma para falar de LGBT, tem muito estigma para falar de sexo, né? Tem muito estigma para falar de suicídio também. A gente falou de automutilação a semana passada, muito estigma para falar de automutilação. Então, no geral, essas coisas a gente nega socialmente, né? Ou a gente condena socialmente. E ficam temas estigmatizados. Setembro Amarelo virou um mês estigmatizado, por ser um mês que a gente fala de suicídio, né? Óbvio que não é só em Setembro Amarelo que a gente fala disso, a gente tem que falar disso o ano todo, mas cada vez mais nós da saúde mental e vocês enquanto população, a gente tem que tornar esses assuntos naturais, né? Porque é assim que deixa de ser estigma, quando a gente torna natural. Algumas doenças muito estigmatizadas, o HIV, extremamente estigmatizado, né? As pessoas com preconceito, com dificuldade, apontamento, então, e aí o tabu, né, como você bem colocou. Então, o suicídio, assim como a automutilação, assim como falar de temas de mãe, como a gente trouxe aqui, né, os temas levantados no Instagram são temas muito estigmatizados e com muito tabu ao redor, né, e a gente precisa tornar esses assuntos mais naturais. Não porque a gente quer banalizar a morte, ao contrário, a gente quer ter mais ferramentas para impedir. Hoje a gente não impede muitas vezes o suicídio porque ninguém falou disso,
A gente nega num ponto que a gente só vai olhar mesmo quando a pessoa morreu. Então é um tema bastante estigmatizado e com muito tabu, e é o que a gente vai falar hoje, tá? A gente tem alguns dados, e a gente tem dados muito alarmantes, não só no Brasil e como no mundo, né? Sobre quais são as formas que isso é feito, quais são as armas utilizadas para chegar às vias de fato, né? O que acontece para que essa pessoa pense em fazer isso, né? Então a gente sabe que é multifatorial, não tem um ponto apenas. No geral, a gente vê que tem uma dor psíquica ali. Eu não vou falar que tem um problema psíquico, porque vocês podem entender, ah, tá bom, então já vou colocar bem um termo que é utilizado na sociedade. Então só louco que se mata. Não, né? Não é isso. Então assim, pessoas com depressão, né? Pessoas com doenças crônicas graves, então ela vê que aquilo não tem saída, né? Pessoas com algum outro tipo de transtorno mental. Sim, mas gente, também pessoas que terminaram relacionamentos, pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão passando por muita dificuldade na vida financeira, né? Então veja, não exatamente tem que ter um problema, uma doença mental, né? Mas é uma pessoa que está com uma dor psíquica muito grande, sim. No geral, são as pessoas com mais tendência a suicídio. Outro ponto importante para falar para vocês é, a cada um suicídio efetivamente ocorrido, essa pessoa tem uma tendência a ter tentado 20 vezes se suicidar. Então veja, primeiro ela tenta 20 vezes para depois de fato ela conseguir. Será que realmente a gente não tem tempo para evitar isso? Né, João? Porque sei lá, se eu tô tentando aqui 20 vezes, não é todo dia, toda hora que eu tô tentando, né? Será que não há sinais? E há, gente, há muitos sinais. Isso não é brincadeira, não é para chamar atenção. Essa pessoa dá sinais. Essa pessoa é uma pessoa que normalmente ela vai ter falas que vai dizer: acho que a minha vida não vale mais a pena, acho que não tem mais jeito mesmo, né? Ela vai deprimir, normalmente ela tem problema de autoestima, né? Começa a se isolar. Então, antes de falar como que isso vai acontecer em cada faixa etária, né, em cada gênero, eu acho que é dizer que essas coisas que eu tô trazendo até agora, elas valem para tudo, valem para todos. Existe uma mudança de comportamento, tá? E a gente nega essa mudança de comportamento. Vou dar um exemplo do consultório, aqui do consultório mesmo, né? O caso não era meu, o caso é de uma parente que era minha paciente, e eles encontraram no quarto da adolescente uma carta onde ela dizia que ela queria morrer, que ela achava que aquilo ali não tinha mais sentido. Mas aí a gente tem alguns pontos aqui, que é, a família soube disso porque mexeu no quarto da adolescente sem a adolescente saber, né? Então houve ali uma invasão da privacidade do adolescente. Que nesse caso não tem problema nenhum. Quando que o psicólogo quebra sigilo? Quando tem risco de vida. Toda vez que tiver risco de vida, a gente vai priorizar a vida, sempre, né? Só que aí a família ficou sabendo através da carta, mas aí por conta dessa coisa do estigma e do tabu, mais o fato de eu mexer no seu quarto sem você saber, ninguém queria falar que viu. E isso chegou a mim e eu falei, olha, a gente precisa falar disso, a gente precisa chegar perto dela, a gente precisa observar ela. A gente não pode simplesmente fingir que não sabemos disso agora. Mesmo não sendo minha paciente, veja, se acontece alguma coisa com meu irmão, vai doer em mim, vai reverberar na minha vida, né? Então era a irmã da minha paciente. Ah, não, mas a minha mãe acha melhor não. E nunca mais tocamos no assunto. E acabou a história, né? Então, quantas pessoas terão que morrer pra gente aprender a se comunicar melhor? Seja dentro de casa, seja nas nossas relações. Eles dão sinais, né? Eles pedem socorro. Talvez não de maneiras muito claras. Assim, eu vou me matar ali agora, ó. Não é assim, mas os sinais estão lá. O problema é que muitas vezes a gente tá muito preocupado em olhar outras coisas e acaba passando despercebido mesmo. Gente, então cerca de 800 mil pessoas se matam no mundo todo.
a cada 40 segundos, eu falei aquela hora, João? A cada 40 segundos uma pessoa é morta no mundo. Tem suicídio. Por suicídio. Vamos lembrar, né? Que 40 segundos. Então quer dizer, até esse vídeo acabar, muita gente morreu, né? A gente tem alguns dados, assim, mais a nível de Brasil. Em maioria são homens que se matam no Brasil. A gente tem aí uma sequência de vídeos que fala da saúde do homem, acho que foi no Novembro Azul que a gente fez o ano passado, em que eu trago esses dados, né? Exatamente pela dificuldade do homem em falar dos seus sentimentos, em nomear. A gente já tratou disso aqui no canal, acho que não focadamente com suicídio, mas que essa dificuldade deles falar, porque as mulheres, elas falam muito que vão se matar, que querem morrer, mas exatamente o fato da facilidade da verbalização faz com que os homens se matem mais. Então no Brasil 76% das mortes são homens, tá? Entre jovens também é muito forte, entre adolescentes vem crescendo muito. Mas a faixa etária fica ali entre 15 e 29 anos, é a faixa etária que mais se matam no mundo. Tá? Aqui no Brasil, voltando, tem bastante suicídio também entre os idosos, é uma população que se mata bastante, e indígenas, inclusive, se eu não me engano, os dados aqui no Brasil, o João vai deixar a fonte para vocês desses dados, tá? Se eu não me engano, os indígenas se matam mais que os idosos aqui, e os homens se matam mais que as mulheres. A gente também não pode deixar de dizer, embora seja um público que morre muito através de homicídio, né, o público LGBT, mas é um público também que tem alta taxa de suicídio. Os porquês a gente sabe, né, os porquês do LGBT. E aí aproveitar para falar dos porquês em nível mundial também. É multifatorial, gente, como eu disse. A pessoa com depressão pensa bastante em suicídio. Não é uma regra, mas no geral eles pensam bastante em suicídio. A pessoa com uma doença crônica foi desenganada por alguma coisa, ou você vai ter que conviver com essa doença para sempre, e ela acha que ela não consegue lidar com aquilo. Assim como a automutilação, são pessoas mais sensíveis em níveis psíquicos, então tem uma tendência a querer pôr um fim na vida, porque o suicídio, ele vai simbolizar para esse sujeito uma saída, né? Uma finalização de dor. Quando eu falo lá da automutilação, eu também trouxe isso, se eu não me engano, dessa mesma forma. A diferença é que a automutilação é o corte no meu corpo físico, não busca o término da minha vida, busca um alívio momentâneo. O suicídio busca uma solução, né? Na cabeça deles é a única saída. Na cabeça deles, o depressivo muitas vezes não tem recurso e não tem força para levantar, para trabalhar, para fazer suas coisas, ou até faz, mas não tem sentido para aquilo que está fazendo, não se sente bem nunca. É comum a gente ouvir o paciente de depressão dizer: eu nunca estou bem, eu nunca me sinto bem, né? Então para que eu estou aqui? E aí começa-se um questionamento, e esses questionamentos também são pedidos de ajuda, né? Claro que a gente vai lá na frente entender que algumas pessoas escolhem o suicídio, e a gente até falou disso aqui. No caso de escolha, nós vamos ficar tentando evitar e a pessoa vai ficar tentando até ela conseguir. Mas a gente percebe que há uma jornada até esse ponto. Então, a primeiro momento, eu não quero me matar porque eu não encontro outras saídas, e eu me comunico com a sociedade e com as pessoas que estão perto de mim sobre isso. O grande lance é que muitas vezes passa despercebido mesmo, né? Então, é multifatorial. Tem estudos da psiquiatria que vão dizer que tem uma identidade genética nisso também. Então, é mais comum nessas pessoas, assim como em caso de depressão. Hoje a gente já sabe que não é só o meio que causa depressão. Às vezes a pessoa tem um histórico familiar de depressão, então ela vai ter depressão, né? E ela vai passar por essa doença, mesmo que o ambiente for bastante fortalecedor, não for o agente causador. Mas o ambiente também pode ser o agente causador. No suicídio é a mesma coisa, né? E outro dado importante, acontece muito mais
a nível mundial e não só no Brasil, entre as classes médias e baixas, né? Onde a gente consegue fazer uma métrica aí de maior número de pessoas em situação de ceifar a vida. Então, gente, é um problema de saúde pública, já declarado pela Organização Mundial de Saúde, é um problema que a gente precisa parar de tratar como tabu e trazê-lo mais pro mundo das normalidades, porque a gente pode ajudar, né? Quando a gente desmistifica esses assuntos, a gente consegue ajudar. Aqui no Brasil, uma média de 13 mil brasileiros morrendo, né? Então é muita coisa e a gente precisa falar disso. Como, né? Como eles se matam? É óbvio que, como no vídeo da automutilação, o canal jamais vai trabalhar com esse como de maneira a ensinar. Mas os dados estão aí até para vocês conhecerem. No geral, é envenenamento, né? Então, ingestão de inseticida, enforcamento e arma de fogo. Mas a gente sabe, como o João falou, a pessoa se joga da ponte, né? Tem gente que é arma branca, tem várias formas de fazer. Isso vai variar, o como vai variar de país para país. É comum mesmo nos Estados Unidos que seja arma de fogo, pelo acesso fácil que eles têm lá a esse mecanismo, e é natural para eles a arma, né? É o jeito mais letal, porque você não consegue chegar a tempo para impedir, né? Então lá ele acaba sendo mais efetivo. Até o socorro chegar, não tem o que fazer. Aqui no Brasil, a gente consegue muitas vezes nos CAPs, quando a gente ouve relatos sobre tentativa dentro do CAPs e for enforcamento, muitas vezes a gente consegue evitar, porque tem um tempo do corpo, né? Ele fica ali naquela agonização e vai morrendo assim rápido. Se a pessoa não quebrar o pescoço... Sim, então, mas aqui em maioria é enforcamento, né? Mas isso vai mudando de acordo com a cultura de cada país, né? Aqui não é tão fácil a arma de fogo como para todo mundo, como nos Estados Unidos, que é tudo bem ter uma arma em casa. Então isso vai mudar aí de país para país, mas no geral é isso, ou envenenamento, ou enforcamento, ou arma de fogo. Sendo a arma de fogo aí a mais difícil da gente chegar a tempo e de impedir. Outro dado comum na clínica de psicologia, que não está entre os mais comuns no mundo, mas que a gente que é psicólogo vê bastante, ingestão de remédio, né? Eles tomam lá toda a quantidade de remédio disponível, mas a gente muitas vezes consegue sim salvar. Chega uma ajuda, leva para o hospital e dá tempo de reverter a situação. Mas é isso, né? Lembrar o dado que eu falei lá no início do vídeo. A cada uma pessoa que consegue o suicídio, ela já tentou aí minimamente 20 vezes. Então essa pessoa ingeriu remédio hoje, ingeriu amanhã. Tem um planejamento de morte, viu, gente? É triste, mas existe sim um planejamento de como isso vai acontecer. Às vezes eles vão variar o comportamento, né? Não tá dando desse jeito, eu vou tentar de outro e uma hora eu vou acabar por conseguir. Então, gente, é isso. Os dados são alarmantes, as falas são muitas, as falas, né? O sentimento de vazio, o sentimento de inadequação, o não entender o porquê estar aqui, não ver saídas para ter uma vida de acordo com o que aquele sujeito espera, problemas em casa, com família, problemas de bullying na escola, problema socioeconômico, né? Problema no âmbito do trabalho, baixa autoestima, né? Problema de automutilação, problemas mentais e psíquicos como sofrimentos de depressão e os transtornos todos que nós temos aí. Tem um monte de coisas que pode fazer o sujeito pensar que o suicídio é a maneira que ele tem para resolver essa questão. A minha orientação é que as pessoas prestem mais atenção. Se você sabe de alguém que está passando por isso, a tua melhor forma para ajudar
De repente é evitar falas como: ai, uma menina tão nova, tão bonita, com o futuro pela frente, por que você quer fazer isso? Né? Isso faz a pessoa se sentir pior ainda, né? Faz ela sentir culpa, porque então eu tinha que me sentir diferente por causa que você tá falando isso, né? Não é assim. Escutativa sempre. Pergunte pra pessoa: como eu posso te ajudar? Né? Escute quando ela quiser falar da dor dela, sem querer trazer uma solução, sem querer dizer qual é o caminho que ela tem que pegar, porque isso também vai ser, se a gente criar um padrãozinho do que falar e do que fazer, quando a gente fala de ser humano é tudo tão diverso que vai dar certo para uns e vai piorar para outros. Então pergunte para a pessoa e escute o que ela vai falar para você. Esteja disponível, esteja ao lado e oriente que ela procure ajuda profissional, né? Psicólogo, em alguns casos vamos precisar da ajuda do psiquiatra com a medicação, psicoterapia, para a gente ir entendendo essa dor e ajudando essa pessoa a encontrar ferramentas que vai fortalecer o vínculo dela com a vida dela e com o valor dela e com o autoconceito dela. Famílias, amigos próximos, relacionamentos afetivos, é muito importante que vocês também estejam em tratamento. A gente sabe que não é fácil, né? Muita gente quer muito se matar e às vezes não faz porque fica se sentindo ali, como que vai ser a minha família, né? A família às vezes fica com raiva quando a pessoa consegue, não pensou em mim, não pensou na minha dor. Então veja, né? A gente tá tão centrado na gente também, tem tanta coisa envolvida nisso, tudo, gente, menos dizer que é frescura, que é falta do que fazer, que é pra chamar atenção, que é porque tem tudo, que é porque a vida é fácil. Não façam isso, né? Automaticamente me percebo julgando mentalmente, faço um trabalho ali com a minha saúde, né, com a minha inteligência emocional para acessar esse tipo de comportamento. A gente precisa melhorar como sociedade. Se a gente fosse melhor como sociedade, essas pessoas se matariam menos, né? Se a gente tivesse mais facilidade de falar de tudo isso e das nossas emoções, de modo geral, mesmo ali no âmbito mais simples, até em algo mais complexo como a finalização da vida, a vida seria muito melhor. Acho que é isso, espero que, é claro que em relação a dados, em relação a motivos, a gente dá pra fazer vários vídeos, viu, João? Dá pra falar, tá bom, vamos falar da pessoa que se mata porque sofreu bullying. Aí a gente vai trazer isso mais especificamente com bullying. Porque o pai é alcoólatra, ou porque a pessoa é alcoólatra. Aí, de novo, né? Tem também esses suicídios indiretos, né? A galera que tá se acabando aí no mundo das drogas, do álcool, dos remédios. É um jeito indireto de estar buscando a morte também, né? Tá ali meio velado. Você quer perguntar alguma coisa? Eu tô caminhando aqui pro final. Não sei. João, os temas do Instagram, você não deu conta deles, né? Eu tive ali um probleminha em um deles, não vou contar qual, mas conseguimos gravar. Mas você ficou abatido com esses temas. Você gosta só de assuntos mais leves? Não é questão de gostar. Não sei, sabe? É difícil a gente... Quando a gente tenta se colocar no lugar de uma pessoa dessa. Porque eu acho que quando a gente faz um vídeo é pra conscientizar as pessoas. Claro. E quando você escuta como que essa pessoa que quer cometer o suicídio ou que quer se mutilar pensa, né, que pra mim foram os dois mais pesados. A pessoa que quer se mutilar, eu até senti em algum ponto uma identificação com ela porque na minha adolescência eu não cheguei a me mutilar, porque eu nunca tive coragem. Eu acho que eu sempre fui muito cagão em relação à dor. Então eu não tinha coragem de me cortar. Mas eu sentia que às vezes eu me mutilava emocionalmente. Que também é horrível, né? Então eu senti identificação com ela em algum ponto. E a pessoa do suicídio, eu também sinto uma identificação. É menor, mas eu já pensei em me matar em algum momento da minha vida. Então acho que o assunto pra mim acaba ficando pessoal de alguma forma, e pensar que as pessoas não ligam pra isso, pensar que as pessoas não falam sobre isso, não posso culpar porque são assuntos difíceis de se falar mesmo.
Se eu tivesse um filho e eu soubesse que ele tá pensando em se matar, será que eu conseguiria falar com ele? Né? Será que eu conseguiria fazer alguma coisa? Você tá tentando me dizer que talvez o seu silêncio nessas gravações mais difíceis nos conte da dificuldade da sociedade em tratar isso como um tabu também. Também. Entendi. Acho que sim. Importante, interessante. Então. É por isso que eu tô meio quietinho nesses vídeos. Sem dúvidas, então. Assim, eu não sei se existe muito espaço para dúvida, né? A gente tá falando em acabar com a vida. Não sei. Acho que eu não tenho dúvida, não. Pesado mesmo, né, João? Tá. É isso, gente. Eu espero que tenha contribuído com vocês e que vocês tenham gostado no sentido da informação, né? Porque a gente não gosta de saber que as pessoas, que tá doendo tanto que elas querem ir embora daqui, né? Então que a gente também se responsabilize por fazer desse local aqui que todo mundo vive, que é o mundo, um ambiente melhor e mais fácil pra gente querer estar, né? Tentar aí fazer, como eu disse, não ficar apontando os motivos do outro. Os motivos do outro são do outro. Esse movimento que você faz e essa dificuldade que você tem, porque eu vejo na sua carinha que tá doendo em você, mostra uma facilidade de empatia, né? Uma facilidade de, quando escutar alguém falando disso, não vai falar, ai, para de frescura, e, né? Acho que não é isso que vai dizer, pelo contrário, é orientar que procure profissionais, que procure ajuda, se colocar a dispor, e acho que é isso que todos nós temos que fazer enquanto sociedade. E aqui a galera da psicologia, da psiquiatria, a gente faz o nosso trabalho com bastante afinco para minimizar tudo que a gente conseguir, porque a gente também não é super-herói, nós não vamos conseguir sempre. A gente aprende a lidar com o fato de que a gente vai sim perder alguns pacientes até para o suicídio, mas a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Um beijo, um bom final de semana, uma boa semana, né, João? O vídeo vai pro ar na segunda-feira, pessoa louca aqui, ó, perdida. E tenha uma boa semana e a semana que vem a gente tá de volta aqui com mais conteúdo pra vocês. Tchau, tchau. Eles estão acostumados já com a minha loucura, né, João? Uma pessoa desconexa com o mundo.